Olá, aluno do curso de atualização de mototáxi. Dando continuidade às nossas aulas, falaremos sobre o tema gestão de riscos sobre duas rodas, nossa aula 7. Vamos lá então. Precisamos conhecer e definir alguns conceitos importantes relacionados ao tema. São eles. Então vamos conhecer alguns conceitos. Direção defensiva. É a maneira de dirigir que permite ao condutor reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com o seu veículo, com os passageiros que transporta, com os outros veículos e demais usuários da via. Já a direção preventiva, que faz parte da direção defensiva, é utilizada quando o condutor se antecipa a situações de risco, exige pouca habilidade do condutor e é considerada de baixo risco. A direção preventiva, ela, como o próprio conceito diz, ela é a direção na qual eu prevejo o que pode acontecer de ruim a partir da identificação das condições adversas e realizo então atitudes preventivas. Tudo bem? O fato de prever algo é antecipar, então, a situação de risco, tá bom? Já a direção corretiva é utilizada para remediar uma situação não prevista e que não foi antecipada pelo condutor. Então, a direção corretiva já exige manobras mais arriscadas, ela é considerada de alto risco e ela ocorre quando eu já falhei na direção preventiva, porque eu não previ o que poderia acontecer por vários fatores, a maioria deles é a falta de atenção, e de repente eu me deparo com a situação de risco, com a condição adversa, e aí eu sou obrigado a ter uma conduta corretiva na direção do veículo. Tudo bem? Por isso então que ela fala-se aqui então que é para remediar uma situação não preventiva, direção corretiva. Elementos da direção defensiva. São os elementos necessários e obrigatórios para se obter uma direção defensiva. Os elementos da direção defensiva são 5. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e ação e habilidade. Veremos cada um deles. Conhecimento. Conforme o dicionário, ato de perceber, compreender por meio da razão e ou da experiência. Considerado o primeiro elemento da direção defensiva, entendido como fundamento necessário para uma boa direção. Se subdivide em 2, os fatos cientificamente comprovados presentes nos livros e estudos e as experiências vividas. Os fatos cientificamente comprovados presentes nos livros nós já conhecemos, são as regras e normas de circulação, as leis, infrações e penalidades, né? São as sinalizações conhecidas, tanto vertical quanto horizontal, certo? Agora, por exemplo, experiências vividas, podemos citar aqui uma situação muito conhecida que é quando estou dirigindo e passo uma bola na frente do meu veículo, né? O que significa que sempre atrás de uma bola vem uma criança. Isso está escrito nos livros? Isso está escrito nos manuais? Não. Isso é um conhecimento passado por experiência. Tudo bem? Tranquilo? Então, a partir daí, ele se torna também um conhecimento necessário, tá bom? Atenção! Segundo elemento da direção defensiva, a atenção se baseia na concentração mental sobre algo específico que se apresenta ao indivíduo. A atenção está ligada aos 5 sentidos: olfato, visão, audição, tato e paladar. O único que nós não usamos na situação de trânsito é o paladar, tá, pessoal? O resto, então, o olfato, nós sentimos cheiros, né? Então, 2 cheiros muito característicos na direção do veículo é o cheiro de pneu queimado, né? Lona de freio queimada, principalmente quando estamos descendo uma serra, né? E sentimos cheiros também de gasolina, não é verdade? De óleo queimado, não é? Então são cheiros específicos e que a partir daí, se nós estamos atentos a esses cheiros, nós já, está acontecendo alguma coisa, certo?
A visão é um dos sentidos que mais nos traz informação, e a audição também de ouvirmos, né? Então, uma buzina, um veículo se aproximando pela lateral, tá certo? A sirene de um veículo de emergência, entre outros. E por fim, o tato. O tato, eu sinto, por exemplo, o veículo de 4 rodas, quando eu engato uma marcha errada e ele começa a tremer, querendo apagar, não é verdade? Ou, por exemplo, uma freagem da motocicleta, que eu sinto que a motocicleta vai derrapar, a roda me traz essa sensação. O próprio pedal de frenagem também, quando eu freio, eu sinto. Tá? Então são várias sensações que o meu corpo recebe do veículo, né, e que é pelo tato que é transmitido. Se os meus sentidos estiverem dispersos, a informação que se apresenta não estou atento. Então eu preciso estar com os meus sentidos atentos à informação que se apresenta. A atenção, ou as atenções, elas são divididas em 3. A atenção fixa, que é a primeira, a atenção dispersiva e a atenção difusa. Já adianto que a que nós precisamos é a atenção difusa. Mas vamos começar com a atenção fixa, quando o condutor se fixa a somente uma informação no contexto geral. No caso da direção, quando o condutor fixa a atenção em um único ponto. Ele fica atento à frente do carro, mas se esquece das laterais, retaguarda e indicações do painel, se tornando uma conduta perigosa. Então a gente pode até observar pela imagem que a pessoa, o condutor, ele está fixado ali a sua visão somente na frente do veículo. Ele não olha o painel, ele não olha os retrovisores, ele não olha as adjacentes da via, que são as laterais, devido à aproximação de pedestres e ciclistas. Quando ele vai trocar a marcha, ele tem que olhar para o câmbio, né? Então são situações que são perigosas. No momento que eu tiro a atenção da via para olhar para outra coisa, ou no momento que eu não consigo olhar para várias situações ao mesmo tempo, através de uma visão periférica, isso me traz uma situação de risco na via. Tudo bem? Então não é uma atenção que nós queremos ter. Atenção dispersiva é a outra, né? É quando o condutor não está concentrado na sua ação ou ao que se apresenta. No caso da direção, é quando o condutor está disperso, sem ter foco na direção do veículo e no seu entorno. Falar no celular, comer ou conversar demais com os passageiros enquanto dirige são exemplos de atenção dispersiva. A postura dispersa do motorista pode causar sinistros graves. Então, já conhecemos muitos sinistros envolvendo motociclistas, porque o motociclista está olhando para o lado, para pessoas na calçada, para pedestres, e aí o veículo da frente freia e o motociclista não consegue frear a sua motocicleta e bate atrás. Atenção difusa é a atenção que deve ser adotada por todos os condutores. Nela, o motorista dirige na posição correta no banco, tem uma visão privilegiada de todos os pontos do veículo, movimenta a cabeça para eliminar os pontos cegos do veículo. Então, é uma atenção requisitada, necessária, obrigatória para quem quer ter a direção defensiva. Eu preciso estar atento à frente, às laterais, aos retrovisores, ao painel. Tudo bem? É uma atenção concentrada, porém ativa. Tudo bem? Não é uma atenção passiva, certo? Bom, então já vimos 2 elementos, né? Conhecimento e a atenção. Vamos para o terceiro. Previsão. Terceiro elemento da direção defensiva, a previsão é o ato de prever uma situação. A previsão se baseia nos elementos anteriores. Se eu tenho conhecimento sobre a informação que o contexto me trouxe, e se estava atento à chegada dessa informação, terei tempo para prever as consequências da tomada de diversas decisões diferentes, podendo assim escolher a melhor decisão. Então a previsão, ela está muito ligada à velocidade do veículo, porque quanto mais eu acelero o meu veículo, menos tempo eu tenho
para prever o que pode acontecer e para tomar a decisão correta. Certo? Então a ideia sou eu sempre andar na velocidade da via para que as situações que vão se aparecendo eu tenha tempo de observar a situação, pensar, prever e tomar a decisão. A previsão é muito importante, tudo bem? Porque eu posso prever várias consequências de uma atitude. Então eu posso prever, vou fazer isso, vai acontecer aquilo. Vou fazer assado, vai acontecer aquilo outro. Vou fazer esse aqui, vai acontecer aquilo ali. Quando eu não tenho tempo, eu não consigo tomar essas várias decisões, pensar nessas várias decisões e nas consequências. A primeira que vier eu já tenho que fazer, porque eu já estou em cima do obstáculo que surgiu e eu já tenho que tomar a decisão. São exercidas numa ação próxima. Então, por exemplo, curto prazo, o condutor prevê a possibilidade de riscos nos cruzamentos. Então, eu estou num cruzamento, aí eu vejo um pedestre, e aí está vindo, e eu falo, e aí, aquele pedestre vai atravessar, não vai atravessar? Ou um cachorro, Então, eu prevejo complicações, Então, a curto prazo. Ou distante, então, a longo prazo. Como, por exemplo, eu prever a revisão do meu veículo, eu prever que o meu pneu já está desgastando, eu prever que eu preciso fazer a manutenção, trocar o óleo, abastecer meu veículo, prever que eu preciso fazer uma verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança, nas luzes do veículo, tudo certo? Continuando. Decisão-ação. Importante elemento da direção defensiva. Consequência dos demais elementos. Não basta decidir, tenho também que agir. A decisão-ação é quase que simultâneo no caso da direção veicular. Então, ela vem logo atrás da previsão. Eu previ, logo em seguida eu já tomo a decisão e já ajo. Então, a decisão-ação é praticamente a mesma coisa. Tá bom? Não tem, na situação do trânsito, eu tomar uma decisão, e aí eu vou agir daqui a uma semana? Não tem, Então, no momento que eu já tomo a decisão, eu já tenho que agir. E isso na direção ali veicular. E por fim, a habilidade, o quinto e último elemento da direção defensiva, define inclusive o elemento anterior, pois para eu tomar determinadas decisões precisarei de habilidade. Ou conforme a habilidade que não tenho, não tomarei determinadas decisões e ações. Pode ocorrer de em um evento eu possuir os 4 elementos anteriores e falhar no elemento habilidade. Então vou dar um exemplo aqui bem claro para que a gente entenda bem os 5 elementos, principalmente a questão do último elemento que é a habilidade. Então, novamente, eu falo ali daquele conhecimento da bola, vindo. Então, eu estou de motocicleta, passo uma bola, eu já tenho o conhecimento que atrás de uma bola vem uma criança. Beleza. A partir daí, eu estava atento, eu estava com a atenção difusa e eu vi essa bola. Porque, de repente, eu poderia estar com a atenção dispersiva, olhando para a calçada ou para um outro lugar e não ver essa bola cruzando a rua, a via ali na minha frente. Mas eu estava tranquilo, estava ok, estava em condições e eu vi a bola. Então eu estava com a atenção difusa, segundo elemento. A partir daí eu prevejo, Opa, com base no meu conhecimento. Opa, atrás de uma bola vem uma criança. E aí eu vou prever. Então eu vou fazer o quê? Eu vou frear. Certo? Ah, pode não vir a criança? Pode também. Certo? Pode também. Mas tudo isso vai ser previsões. Porque quando eu prevejo algo, eu prevejo várias situações ocorrendo. E cada uma com as suas consequências. Tá certo? Muito bem. Então, previ a criança vindo. Aí eu tomo a decisão. O que eu tenho que fazer então? Frear a motocicleta, para diminuir a velocidade. Porque caso essa criança venha, eu consigo frear totalmente a motocicleta, E parar a motocicleta. Muito bem. Então aí eu freio, diminuo a velocidade, tomei a decisão, não é verdade? E por fim, eu tenho que me perguntar, eu tenho habilidade para frear essa motocicleta sem cair? Porque se eu não tiver, se eu estiver vindo numa velocidade aí de uns 60 km por hora, 80 km por hora, e eu frear de forma brusca,
de forma emergencial e eu frear de forma errada, eu vou causar um tombamento. Então, para eu tomar a decisão, eu preciso ter a habilidade conforme a decisão escolhida. Tudo bem, pessoal? Então, aí a gente observa os 5 elementos unidos, né? Então, novamente, conhecimento, atenção, previsão, decisão, ação e habilidade. Vamos trazer aqui agora as 3 causas de sinistros. Né? As 3 causas de sinistros são imprudência, negligência e imperícia. Então vamos começar com a imprudência. Ação, atitude não esperada do indivíduo, porém realizada pelo mesmo. Desobediência às leis e regras por realizar condutas erradas. Tá certo? Então, a imprudência está ligada a atitudes que não se espera que o indivíduo faça e ele vai lá e faz. Ok? Já a negligência é a falta de uma atitude esperada do indivíduo. Então aqui é o contrário. É algo que espera que o indivíduo faça e ele não faz. É o contrário da imprudência. Como algo, então é uma atitude esperada do indivíduo como algo obrigatório, necessário e responsável a ser feito. A negligência ela está muito ligada às questões dos equipamentos obrigatórios de segurança. Então, porque o que se espera de mim? Que eu cuide desses equipamentos, que eu mantenha o veículo em condições, não é? Isso é o que se espera de mim. E aí eu vou lá e não faço isso. Não faço, tá? Então, não troco o pneu, não arrumo o farol, não coloco combustível no veículo, não dou uma olhada no sistema de arrefecimento, nem do óleo, nem de lubrificação. Tá certo? Então, eu estou sendo negligente. E a imperícia é a falta de habilidade, falta de perícia ou de conhecimento decorrente de falha no processo de aprendizagem. Então, é a pessoa não ser apta a fazer algo, não ter a habilidade para fazer algo. Ela não é perita naquilo. A partir daí, nós vamos entrar então nesses 5 temas, porque os 5 temas fazem parte das estratégias para a prevenção de sinistro de trânsito. Ver e ser visto, ponto cego dos veículos ou ângulos mortos, distância de segurança, posicionamento na via e controle da velocidade. Então vamos lá. Ver e ser visto. A motocicleta, por se tratar de um veículo pequeno, muito menor que o veículo de 4 rodas, possui características que obrigam maior atenção. Uma delas é a dificuldade em definir, em caso de aproximação, qual a velocidade e a distância que a motocicleta se encontra. É por isso que a luz do farol dianteiro tem a máxima importância para esse tipo de veículo. Quando o farol está desligado, as chances da motocicleta não ser observada aumentam 100%. Além disso, é necessário que o motorista do veículo de 4 rodas redobre a atenção quando da aproximação contrária de motocicletas. A regra é simples. Sempre olhe 2 vezes, tente calcular a distância e a velocidade da motocicleta com bastante atenção. Quando nós estamos num cruzamento e o veículo de 4 rodas está imobilizado porque ele parou num semáforo ou numa parada obrigatória, né, numa placa R1, parada obrigatória, ao sair, esses condutores, eles olham para a via que está cruzando com a que eles estão para ver se vem algum veículo ali, certo? Muito bem. Caso venha uma motocicleta, às vezes, em determinados momentos, horários do dia, muitos condutores não observam a presença da motocicleta, porque a motocicleta é um veículo pequeno. Então é necessário que o condutor do veículo de 4 rodas
ele não dê somente uma olhada, mas ele dê uma segunda olhada, para ele observar bem a via e observar se há um deslocamento de algum veículo. Se o motociclista estiver com a luz apagada do farol, a situação piora, porque a possibilidade do condutor do veículo de 4 rodas não ver esse motociclista aumenta e muito. Tudo bem? Principalmente em horários, como eu disse, do amanhecer, do pôr do sol e à noite. É importantíssimo que os motociclistas eles façam o contato com o veículo que está numa situação imobilizada, que daqui a pouco ele vai sair, certo? Ele tem que buscar esse contato visual com ele, tudo bem? Por isso que o tema desse momento aqui, desse assunto, desses slides, é ver e ser visto. Eu não posso confiar simplesmente numa placa de parada obrigatória para o outro veículo ou no semáforo. Eu tenho que buscar o contato visual com o outro condutor, para perceber que ele me viu, para que assim eu consiga ter a segurança de passar naquele cruzamento. O piloto da motocicleta sempre deve buscar ser visto. Se o veículo de 4 rodas está à sua frente, aqui já é uma segunda situação. Antes de qualquer manobra de ultrapassagem ou aproximação, procure o contato visual com o seu condutor. Nós falamos sobre isso na aula de regras de norma de circulação. Eu preciso buscar pelo retrovisor do motorista do veículo de 4 rodas os olhos dele, para que qualquer aproximação que eu faça pelas laterais ele esteja me vendo. Eu tenho que tomar muito cuidado caso eu esteja me aproximando de um veículo e aquele veículo está com os vidros fechados, ar-condicionado ligado, som alto, a pessoa está no celular e a pessoa não olha nem no retrovisor. Tem gente que não olha no retrovisor, vocês sabem disso. Eu preciso redobrar a atenção nesses casos. Você pode realizar uma pequena manobra de deslocamento lateral, de forma que ele te veja pelo retrovisor do carro. Caso não funcione, dê uma pequena buzinada para que ele saiba que você está se aproximando pela sua lateral. Faça contato, pessoal. Procure ver os olhos dele pelo retrovisor do seu carro. Observe também a aproximação de outros veículos através de seus retrovisores. O retrovisor da moto, ele é pequeno e em sua maioria ele não dá toda a visão necessária. Ele não pega a angulatura legal de mostrar todos os veículos que estão se aproximando de mim. Os retrovisores são os principais equipamentos obrigatórios de segurança da motocicleta. Observe a aproximação de pedestres pela calçada, faixas de pedestre e, nos casos de rodovia, observar os acostamentos. Tudo bem? Eu tenho que estar atento na motocicleta. Eu tenho que estar observando todo o meu contexto, principalmente os veículos e usuários que estão mais próximos do meu veículo. É por isso que a questão da ultrapassagem pela direita ou de transitar pelos corredores ganha força no sentido de que é algo ruim. Porque para que eu circule nesses espaços, eu desobedeço essas regras aqui de ver e ser visto. Não há problema em você utilizar a buzina da motocicleta em pequenos sinais sonoros de forma a chamar a atenção de um pedestre que não observou sua aproximação. Mas a principal atitude para ver e ser visto é o controle da velocidade. Nós já falamos sobre o controle da velocidade e falaremos mais ainda no final dessa aula. Mas a todo momento eu vou aqui dar uma relembrada. Toda a sequência de ações está relacionada ao controle da velocidade. Toda a sequência de ações relativas à direção defensiva, à direção preventiva, está relacionada ao controle da velocidade. Quanto maior for sua velocidade, menor as chances de ser visto. Menos tempo eu tenho de previsão, menos tempo eu tenho de frenagem, menor o tempo para prever algo, menor o tempo de reação, tudo diminui. Quanto mais rápido eu estou, tudo diminui.
Pontos cegos. Pontos cegos são lugares onde, mesmo olhando pelos retrovisores ou devido às colunas do automóvel de 4 ou mais rodas, não é possível ver totalmente. Os pontos cegos ocorrem em qualquer tipo de veículo, mesmo nas motocicletas. Os principais pontos cegos de um veículo de 4 rodas são as partes próximas do chão, logo à frente, as laterais, as diagonais da frente, de trás e a traseira do veículo. Um importante ponto cego em veículos de grande porte é logo à frente do veículo. E existem situações de veículos de grande porte que estão imobilizados no semáforo vermelho, e aí a motocicleta ela vem pelos corredores, porque é permitido, e aí ele se posiciona à frente do veículo de grande porte, o ônibus, a carreta, o caminhão. E devido ao fato desses veículos serem altos, o motorista, na posição em que ele está sentado, ele não consegue ver que um motociclista passou do seu lado e parou logo à frente, porque em todo esse percurso o motociclista esteve em ângulos cegos, em pontos cegos. E aí, quando o semáforo abre, o motorista acha que não tem ninguém na frente dele. E ocorreram situações do motociclista, na hora que ele foi acelerar, apagou a moto. E nessa o motorista foi e passou por cima do motociclista. Nós sabemos que existem esses casos. Então, se você for ficar à frente de uma carreta e de um ônibus, porque é uma conduta que não é proibida, fique a tal ponto de que o motorista veja você. Então você vai pelo corredor, fica na frente do veículo, mas não fique coladinho nele. Fique um pouco mais para frente e olhe. Vire a cabeça para trás e olhe e faça um contato visual com o motorista, para que ele veja que você está ali. É uma atitude preventiva. Tudo bem, pessoal? A primeira dica para evitar que os pontos cegos dificultem sua pilotagem é ajustar os espelhos para sua melhor visão. No entanto, mesmo com os espelhos ajustados, durante uma ultrapassagem, em algum momento, você certamente entrará no ponto cego do outro veículo. Já falamos sobre isso. Existem os chamados pontos cegos em carretas e ônibus, que são muito maiores devido ao tamanho desses veículos, portanto, evite entrar nesses pontos durante a condução. Uma forma de checar se você está em um ponto cego é conseguir observar o motorista do outro veículo, seja por visão direta, seja pelos retrovisores, e também garantir que o outro motorista esteja te vendo. É o que nós estamos falando aí até o momento na aula. Durante qualquer tipo de manobra, mudança de faixa, conversão, retorno ou ultrapassagem, procure observar os pontos cegos, pode haver algum veículo trafegando nessa região. Nunca trafegue no lado direito do veículo, entre o veículo e a guia da calçada. Falamos sobre isso na aula de regras e normas de circulação. E é muito importante esse detalhe. Muitas pessoas desobedecem essas regras e só trafegam no corredor. E por trafegarem no corredor, essas pessoas, elas, mesmo quando não tem veículo, elas não tomam o centro da faixa. Elas ficam no cantinho da faixa. E aí, quando se aproxima um veículo de 4 rodas, ele vê que o motociclista já está no cantinho. O que aquele veículo faz? O que aquele condutor faz? Ele enfia o carro dele ali, porque tem espaço para ele colocar o veículo. E aí ele aperta mais ainda o motociclista no canto, que é a separação de uma faixa da outra. Então o motociclista ande no meio da faixa. Procure tomar uma posição com a sua motocicleta, porque a sua motocicleta é um veículo. Ela tem que andar no meio da faixa. Tudo bem? Ao ultrapassar um veículo, procure ultrapassar o veículo pela esquerda, fazendo a ultrapassagem de forma correta e não pelos corredores. O corredor ele pode ser utilizado, sim, mas quando os veículos estão parados, imobilizados num semáforo. Quando os veículos estão em circulação, é proibido eu ultrapassar. Como assim que é proibido, professor? Se eu estou ultrapassando um veículo e outro veículo pelo corredor,
significa que eu estou ultrapassando um veículo pela esquerda e o outro pela direita. Significa que eu não estou respeitando a distância de segurança. Eu não estou respeitando a distância de segurança. Qual é a distância de segurança? Nós já falamos também lá nas aulas de regras de norma de circulação. Não tem essa distância pré-determinada, não existe uma metragem, mas existe uma distância de segurança que o condutor, o motociclista, o piloto, ele deve analisar. E quando eu estou realizando uma ultrapassagem no meio de dois veículos, é lógico que eu não estou respeitando essa distância de segurança. Qualquer movimento que esse veículo fizer de mudar ali o volante, fazer uma saída para a esquerda ou para a direita por causa de um buraco, por causa de um animal, por causa de uma frenagem de emergência, a primeira atitude do condutor é puxar o volante para a esquerda. Vocês sabem disso. E é nessa hora que eu vou fechar o motociclista. Quando o motorista, o condutor do veículo de 4 rodas se depara com um buraco, ou com um animal, ou com uma situação de frenagem de emergência, a conduta automática dele é frear bruscamente e puxar o volante para a esquerda. Ele não olha no retrovisor. Ele não olha, pessoal. Isso é certeza. E a partir daí, se eu estiver ao lado dele no corredor, eu serei abalroado. Eu sofrerei as consequências da colisão lateral. Eu tenho que entender isso e perceber claramente essa situação. É que às vezes, e na maioria das vezes, essas coisas ruins, esses sinistros, eles não acontecem comigo. Ele parece que isso acontece com outros. As coisas ruins parecem que isso acontece com os outros. Então eu vou ali colocando a minha vida em risco todo dia, tomando atitudes erradas todo dia. E naquela roleta russa. Não, isso aqui não vai dar nada. Hoje não deu nada, então amanhã não vai dar nada também. Não, mas também depois não vai dar nada. Até quando não vai dar nada? É a reflexão que eu deixo aqui para vocês. O maior índice de sinistros envolvendo motocicletas é a famosa fechada, que é quando o veículo faz uma conversão à direita sem acionar o sinal luminoso, abalroando a motocicleta em sua lateral, pois a mesma se encontrava trafegando à direita do carro em seu ponto cego. Aí fica a pergunta, o motorista do veículo de 4 rodas não deu seta, mas você está certo em ultrapassá-lo pela direita? Nós mostramos a regra na questão do cruzamento, que é proibido ultrapassar em cruzamentos. Ficou claro para vocês o artigo 33 do CTB. Então, se o piloto está à direita do outro veículo, ultrapassando ele ali pelo espaço entre o veículo e a guia do meio-fio, ele está realizando uma manobra irregular, ilegal, de forma errada. Aí não adianta eu colocar a culpa no condutor do veículo de 4 rodas, porque ele não deu seta. E o que eu acho mais perigoso, quando você vê essa conduta no trânsito, os motociclistas acham que estão certos. Principalmente motociclistas que trabalham com a motocicleta. Motociclistas entregadores de alimentação, de lanche, de pizza e por aí vai. O que se espera do condutor, do piloto profissional, do mototaxista, do motoentregador, e nós falamos isso ao longo dessas aulas, é uma conduta exemplar. Nós temos que dar exemplo. Vamos seguir, pessoal. Sempre sinalize com antecedência a sua intenção para não surpreender o outro condutor no meio da manobra. Um olhar mais atento e cuidadoso pode evitar um sinistro e às vezes aquela simples virada de cabeça pode garantir a segurança de todos e evitar o sinistro. Posicionamento na via. O correto é posicionar a motocicleta ocupando o centro da faixa de trânsito. Muitos pilotos trafegam nos corredores, o que não é proibido, porém não é seguro.
Quando o motociclista posiciona sua motocicleta no centro da faixa de trânsito, evita ser empurrado para as laterais e para os corredores, além de ser visto por meio do retrovisor interno dos veículos que vão à frente. É o que eu acabei de falar. Quando eu coloco a minha motocicleta, eu sendo piloto, motociclista, no centro da faixa e me aproximo de um veículo que está à minha frente, o condutor desse veículo, olhando pelo retrovisor, ele me vê. Ele sabe que eu estou ali. E a partir dali, as manobras que ele vai fazer já serão manobras prevendo que eu estou próximo a ele, que eu estou atrás dele. É diferente de um motorista que não sabe que tem alguém que está do lado dele ou está atrás dele. E quando eu trafego só nos corredores, mesmo tendo veículos ou não, eu trafego no cantinho ali da minha faixa de trânsito, eu não sou visto pelos motoristas dos veículos que vão à frente. É uma conduta de segurança. Falaremos agora sobre a distância de segurança. A distância de segurança do veículo da frente é determinada pela distância de segmento. Já dos veículos nas laterais é determinada pela prudência. Nós veremos todas essas distâncias. Vamos aqui. Distância de segmento é a distância entre seu veículo e o que segue à frente, de forma que você possa parar mesmo numa emergência, sem colidir com a traseira do outro. Então, eu estou atrás de um veículo, e quando esse veículo frear por qualquer situação que ocorrer, eu posso frear meu veículo e parar sem colidir na traseira dele. Se eu consigo fazer isso com segurança, essa é a distância de segmento. Distância de reação é aquela que o veículo percorre desde a percepção do perigo até o momento em que pisa no freio. Se eu estou vindo com o meu veículo e eu observo algo, e esse algo vai fazer com que eu tenha que frear, então essa distância de reação, que é uma distância que o veículo percorre, é a distância que vai ter o tempo de eu ver o que vai me levar a frear e pisar no freio, ou apertar o freio. No caso da motocicleta, pisar e apertar. Então, é a distância de reação, é o tempo de eu ver algo e pisar no freio. E nesse tempo eu percorro uma distância. E como estamos falando de distância, então é a distância percorrida pelo veículo da hora que eu vi algo ao momento que eu piso no freio. Tudo bem? Porque essa distância ela varia, ainda mais se tratando de reação. Se eu estiver alcoolizado, se eu estiver desatento, se eu estiver com sono, essa distância vai ser maior porque eu vou levar mais tempo ao ver a situação e pisar no freio. Distância de frenagem é aquela em que o veículo percorre a partir do momento em que o sistema de freio é acionado até a parada total do veículo. Então, a partir daí eu pisei no freio ou eu apertei o freio, ou ambos. Do momento que eu fiz isso até o momento da motocicleta parar, a gente chama de distância de frenagem. E aí, o que vai mais levar em consideração é a velocidade da motocicleta e as condições dos meus instrumentos de frenagem, do meu sistema de frenagem, dos meus equipamentos, das minhas peças de frenagem. Tudo bem? Então, esse tempo já é do acionamento. Acionei até frear, é o tempo de frenagem. E é a distância que o veículo percorre. E por fim, a distância de parada é aquela que seu veículo percorre desde a percepção do perigo até parar, ficando a uma distância segura do outro veículo pedestre ou qualquer outro objeto na via. Então é a distância que o veículo percorre no total, desde o momento que eu vi algo emergencial até o momento que para. Então a distância de parada nada mais é que a soma da distância de reação com a distância de frenagem. Distâncias de segurança. Veremos aqui as principais distâncias que eu como condutor, eu como motociclista, preciso ter dos outros veículos. Primeira, letra A, em relação ao veículo da frente, chamada de distância de segmento, que é a que eu acabei de falar. Letra B, em relação aos veículos laterais. Lá no artigo 192 do CTB, ele fala assim: deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais.
bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições climáticas do local, da circulação e do veículo. Então essa distância lateral entre meu veículo e o do lado da faixa de trânsito, ou do meio-fio, né, do bordo da pista, essa distância ela é calculada com base na velocidade, nas condições climáticas do local, da circulação e do veículo. A partir daí não tem uma metragem. É ato discricionário do condutor, do piloto. Ele que vai decidir se aquilo é seguro ou não. Tudo bem? Tranquilo? É lógico que existe um parâmetro básico que, se o piloto não estiver seguindo e o agente de fiscalização observar, ele vai enquadrar em desrespeitar a distância de segurança. Existe esse enquadramento. E não adianta o motociclista virar e falar assim, não, mas para mim estava a distância de segurança. Não tem como. É uma distância, a gente entende, subentende-se, que é uma distância que mesmo que esse veículo, que eu estou do lado dele, fizer uma manobra, eu vou ter tempo de reação de que essa manobra não cause um perigo para mim. Como, por exemplo, passa um animal na via, atravessa, ou um buraco, e esse condutor da frente, ele freia o veículo e tira o carro e vem para o meu lado. Se eu estiver com uma distância segura, eu vou conseguir evitar a colisão. Agora, se eu estiver muito próximo a ele, desrespeitando essa distância de segurança, por mais que não exista uma metragem, é óbvio o limite perigoso e o limite de segurança. Todos nós sabemos. Letra C, em relação às bicicletas e ciclistas. Essa é a única que traz uma metragem, que é de 1,5 metros, né? Ou 1,5 metro. Considerada, inclusive, uma infração de trânsito, infração média, conforme o artigo 201 do CTB. E, por fim, a letra D, em relação aos veículos de trás, considerado como uma conduta de cuidado e prevenção por parte do veículo da frente. Sabemos os procedimentos para que o veículo da frente não cause um sinistro com o veículo de trás. Se eu estou vindo na via e eu observo a aproximação de um veículo muito rapidamente, eu entendo que ele está correndo, que ele está numa velocidade acima, ele está com uma direção agressiva. Então, eu tenho que fazer o que já para garantir a minha segurança? Dar seta, tirar meu veículo para o lado direito e deixar que aquele veículo passe. Muito cuidado em semáforos, em imobilizações temporárias na qual eu paro meu veículo, certo? Por exemplo, no pare, na parada obrigatória ou no semáforo, e está vermelho, e aí eu tenho que cuidar os meus retrovisores. Já ocorreram sinistros de motociclistas parados, imobilizados no semáforo vermelho, vem um veículo atrás correndo e colide na traseira da motocicleta, inclusive levando o passageiro a óbito devido ao impacto. Eu preciso estar atento nos meus retrovisores. Se eu estou vendo meus retrovisores, eu estou vendo o motorista se aproximar, e eu estou vendo que ele não está diminuindo a velocidade, que ele está desatento, que ele não me viu, eu já tiro minha motocicleta dali. Eu tenho que estar... E é por isso que se coloca a motocicleta, o veículo, em primeira marcha. Eu já paro no semáforo, eu já engato a primeira marcha e fico ali atento. Não tem essa de parar na motocicleta no neutro. Tudo bem? É a mesma conduta de não parar o veículo em ponto morto. É na primeira marcha, é engatado. Tá certo? É o que diz a direção defensiva. Nós temos que estar atento a qualquer tipo de manobra, a qualquer tipo de perigo, principalmente que se aproxima da parte de trás. Tá? Então essa é a conduta correta para se evitar colisões. Observar o tempo todo o retrovisor. Sempre deixar a esquerda livre. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir. E aqui nós temos o cálculo da distância de segmento, né? Então, primeiro, estabeleça um ponto fixo como referência, como uma árvore. Então, o veículo preto ali está à minha frente, eu sou o veículo prata, e aí dali eu já observo a árvore, certo? A árvore tem que estar à frente do veículo preto. Então, eu estabeleci a árvore como ponto fixo, como referência. Quando o veículo da frente, o veículo preto, passar pelo ponto, eu começo a contar. E aí eu conto, né? 1001, 1002. O 1001, 1002 significa o quê, pessoal? Os segundos. É como se eu falasse 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Tá tudo bem? A gente fala o 1000, que é para dar o tempo certo, tá?
Verifique se consegue chegar até o 2 antes de passar pelo mesmo ponto. 2 o quê? O segundo 2. O segundo, vamos dizer assim, né? Primeiro segundo, segundo segundo. Tá? Então, passou pelo primeiro, 1, aí 2, cheguei lá, tranquilo. Se não conseguir, aumente a distância do veículo à frente. Então assim, pessoal, eu estou vindo, então passou o carro preto na árvore, aí eu começo 1001, 1002, aí eu passo, tranquilo. Agora, se eu estou no 1001 e passo na árvore, é que eu já estou muito perto. Então eu tenho que aumentar essa distância de segmento. Então, para mim, a segurança é 1002 para frente. 1002, 1003, 1004. Tudo bem? Menos que 1002 não pode. Significa que eu estou muito próximo. Em caso de chuva, neblina, fumaça, cerração, dobre a contagem. Então, no caso, eu tenho que contar até 1004. Controle da velocidade. Independentemente do posicionamento na via, à frente dos demais veículos, no meio ou atrás, se a conduta na pilotagem não for segura, o sinistro ocorrerá. A principal atitude para ver e ser visto é o controle da velocidade. Nós já dissemos que quando eu controlo a velocidade, eu tenho mais tempo para prever, para tomar a decisão. Quanto maior for a velocidade, menor as chances de ser visto, menor o tempo de reação. Tudo bem? Como falamos, o tempo de reação é o tempo de eu ver algo e frear. É o tempo de eu tomar a decisão. O tempo de reação, o tempo de frenagem e o tempo da parada total estão diretamente ligados à velocidade em que a motocicleta se encontra quando observar o obstáculo. Se eu estou correndo muito, se eu estou numa velocidade acima da normalidade, é lógico que eu vou ter mais tempo, que eu vou ter menos tempo para frear, que eu vou ter menos tempo para pensar, que eu vou ter menos tempo para realizar a manobra. Quanto maior a velocidade, maior será a distância percorrida pela motocicleta nos tempos de reação, frenagem e parada total. Já falamos disso também. Mais tempo eu vou levar para frear. Tudo bem? Fechamos aqui então, pessoal, a nossa aula número 7. Na próxima aula seguimos com esse assunto, né, da direção defensiva, que aqui nós chamamos de gestão de risco sobre duas rodas. Um grande abraço e até a próxima aula.